Vou deixar aqui somente o básico do Apocalipse para vocês poderem se localizar e entender coisas que estão muito simples no Evangelho, mas que às vezes estão em textos escondidos. Quando você lê Apocalipse, fala da vinda de Cristo nas nuvens. Então, você precisa entender se essa vinda nas nuvens ela é literal, se existe algum versículo que dá um apoio, um respaldo forte para essa literalidade das nuvens, porque é algo sobrenatural, alguém vir flutuando numa nuvem, né? E eu digo que existe sim uma forma de se entender que literalmente é a nuvem, porque no momento em que Jesus vai embora da terra, os discípulos estão presentes, aparecem dois anjos como testemunha, eles testificam que Jesus voltaria da mesma forma que foi nas nuvens. Eles dizem que os discípulos estavam olhando por alto, por que que vocês estão olhando por alto? Que esse que foi da mesma forma voltará. Entendendo isso, então você vai compreender que a única vez que Jesus vai voltar à Terra vai ser em um momento nas nuvens, e ele vai vir, segundo os textos de Apocalipse, porque o anjo está revelando isso na subida de Cristo, e depois vão ter revelações do Apocalipse que Jesus deu a João, que vai mostrar essa vinda, como ela ocorrerá. Ela ocorre em um momento da história do universo em que vai haver já marcações da besta, né? Um sistema que as pessoas só vão poder comprar e vender se tiverem essa marca da besta, tá? Não vou dar muitos detalhes aqui não, porque eu já falei muito sobre isso e já se torna meio cansativo, mas vocês precisam entender que vão haver pessoas que não vão aceitar essa marca e vão fugir e vão estar vivas naquele momento. Vão haver pessoas, no Apocalipse diz, mortas, decapitadas por conta do testemunho, ou seja, possivelmente eles vão estar testemunhando que as pessoas não devem receber essa marca, porque elas aceitarem a adoração à besta vai pagar com a vida, né? Depois vão ser destruídas, e elas vão estar adorando um Deus que não é um Deus verdadeiro. Então, essas pessoas vão ser decapitadas, você vai ver como é que vai acontecer esse lance. E ali você tem algumas palavras de Paulo que vai conectar essa literalidade das nuvens, porque Paulo diz que nesse exato momento que Jesus vir, como um abrir e piscar de olhos, os que estiverem vivos serão transladados, transformados. O corpo normal aqui, humano, ele vai passar a ser um corpo espiritual. Por quê? Porque esse corpo vai subir para estar nas nuvens com Cristo glorificado, que vai estar vindo à terra, e diz que todo olho o verá. Então, o regulamento bíblico, aquelas próprias testemunhas ali vão estar testemunhando que aquelas pessoas, falsos profetas, ou tudo que está acontecendo ali, não pode, de maneira nenhuma, as pessoas aceitarem aquilo. Por quê? Porque Jesus está vindo nas nuvens para vencer aquele sistema. Então, eles vão estar testemunhando contra o sistema e por isso vão ser decapitados. Só que aí Jesus vai fazer eles reviverem. Isso está no Apocalipse. Eles revivem para reinar com Cristo, porque vai ser fundado o milênio exatamente nessa vinda. Então Paulo fala que os mortos no Senhor, que eu não sei se são de todas as épocas ou somente aqueles que morrem naquele tempo, eles vão ressuscitar, e os que estiverem vivos vão ser transformados, subirão juntos até as nuvens e estarão para sempre com o Senhor. Os que foram decapitados por conta do testemunho, eles vão reviver e eles vão reinar o milênio com Cristo. Os demais mortos não ressuscitam até que se complete os 1000 anos. E ali você tem certos detalhes que você não pode perder. Diz que quando Jesus vem, ele pega a besta e o falso profeta e lança eles vivos. Presta atenção no detalhe. Vivos dentro do lago de fogo que arde em enxofre, o qual é a segunda morte. Ou seja, o lago de fogo é o inferno verdadeiro. E você vai ver que depois, quando for julgado esses mortos que não ressuscitaram, acontece uma coisa estranha, porque eles sobem para ser julgados, eles ressuscitam. Ou seja, eles passaram pela nossa morte natural, né, a morte comum aqui, todo humano, né? É a primeira morte. Aí eles vão ressuscitar e vão ser julgados por alguns livros e pelo livro da vida do Cordeiro. Se não estiverem nesse livro da vida, eles vão ser lançados dentro do lago de fogo que foi preparado para Satanás e seus anjos, aonde vai estar a besta e o falso profeta já vivos, lançado lá também. Então você percebe que quando eles vão ser julgados, diz que a morte e o inferno também é lançado lá para dentro, ou seja, eles estavam num lugar que possivelmente alguns tinham uma certa condenação.
Engraçado que os próprios demônios também têm uma condenação hoje em dia, né? Eles andam por lugares áridos, eles não encontram repouso. Então, tipo assim, eles têm um lugar que é espiritualmente ruim para eles, mas ainda não é o castigo final, né? Eles, de seres celestiais, eles acabaram dessa forma. E como é que você vai discernir esses seres espirituais? Quando você vê a luta lá, Miguel com seus anjos pelejaram contra o dragão e seus anjos, o dragão com sua cauda arrastou um terço das estrelas do céu. Aí começa o texto a explicar quem é o dragão. É Satanás, diabo, né? O Satanás ou o diabo, tá lá o texto. A antiga serpente do Éden. Então você tem ali no Apocalipse revelações de quem é esse ser, né? De quem é esse ser, e esse um terço das estrelas do céu que ele arrastou com a sua cauda são os anjos. Por quê? Porque o inferno foi preparado para Satanás e seus anjos. Então, eles estavam em peleja ali com Miguel, né? E com os anjos que sobraram. Então, eles tinham um lugar, e eles, quando caem na terra, Jesus os chama agora de espírito imundo, né? Legiões de espírito imundo. Então, você tem ali a situação quando Jesus vem e ele vence essa besta falso profeta, ele amarra Satanás por 1000 anos e ele desce para reinar com os decapitados e possivelmente esses que subiram para estar com ele. E durante 1000 anos ele vai reinar aqui na terra, em Jerusalém, e todas as nações de ano em ano vão ter que ir lá adorar ao Senhor, porque se não forem, receberão punições. Então isso daqui é o básico do básico do que se entende no Apocalipse, a literalidade da nuvem, a conexão dos textos de Paulo e a inauguração do milênio. Depois disso daqui, vocês podem debater à vontade, porque as pessoas ficam assim, é pós-tribulacionista ou pré? Jesus volta no momento da tribulação, no momento em que muitos estão aceitando marcação, no momento em que há testemunhas sendo decapitadas, no momento que existem pessoas vivas, porque eu creio que essas pessoas vão fugir para matas, né, para poder sobreviver de alguma forma, porque se você não pode comprar e vender, e você vai ficar igual está acontecendo com o pessoal lá nos Estados Unidos que foge, né, da imigração ali para não ser pego. Só que imagina isso num cenário mundial onde você não pode comprar nem vender, você não tem como conseguir mantimento, você vai ter que fugir com a sua família, porque se você não aceitar a marca da besta, vão acontecer coisas ruins com você. Então, possivelmente essas pessoas, quando Jesus voltar, todo olho o verá, aonde eles estiverem, eles por guardarem-se dessa marca, eles vão receber também essa promessa, porque eles precisam perseverar até o final. E as testemunhas vão estar dizendo isso daí para eles. Um alerta, né? Fujam, não aceitem. Dê o jeito de vocês, mas não aceite essa marca. Porque o Filho de Deus está vindo, o Messias está voltando nas nuvens para vencer esse sistema.